todos armados, uniformizados. Começamos bem, rapaziada. Aborto Elétrico com a música Veraneio Vascaína. Essa banda foi uma das grandes representações do rock na década de 80. Metade do Aborto Elétrico virou Legião Urbana e a outra metade, Capital Inicial. Fogo no país e não vai ter problema, eu sei, estou do lado da lei. Veraneio Vascaína. O Legião Urbana foi uma banda que surgiu em Brasília no ano de 1982. Gravou 16 discos e vendeu mais de 20 milhões de cópias. Além do Legião Urbana, surgiu também no Distrito Federal, Capital Inicial e Plebe Hood. Arthur Dapriev, o autor do livro Brock, o rock brasileiro da década de 80, revela mais sobre essas e outras bandas. Fala aí, Dapriev. O Capital Inicial era uma das 3 bandas principais de Brasília, junto com Legião Urbana e Plebe Hood, e dessas 3, ela aquela que aparentemente era menos politizada naquele contexto, tinha uma pegada mais pop. Mas, na verdade, todo o rock de Brasília era mais politizado do que o rock do resto do país. E das bandas de Brasília tinha uma vocação grande para falar para multidões, tanto que hoje em dia ela é uma banda que sobreviveu e que continua arrastando multidões pelo Brasil. A diferença principal entre o Capital Inicial e a Legião Urbana é estar na presença ou não do Renato Russo, que o Renato garantia um padrão de letras à Legião, que nem sempre o Capital conseguiu manter. E, ao mesmo tempo, o Capital tinha uma veia mais pop, enquanto a Legião podia ser um pouco mais introspectiva, um pouco mais intelectualizada. Pais e Filhos é uma das músicas mais famosas do Legião Urbana. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar... Antes de continuarmos, é preciso primeiro saber o que foi o Brock. A melhor definição é do criador do termo, Arthur Dapriev. Nos anos 60 e anos 70, a gente tinha rock no Brasil. Tinha Jovem Guarda, Roberto, Erasmo Vanderleia. Aí depois você teve a Tropicália, que incorporava alguns elementos, teve os Mutantes, Raul Seixas. Mas parecia que era tudo um artista isolado, não parecia rock brasileiro. E mesmo esses artistas eram tratados como se fossem estrangeiros. A partir dos anos 80... é que a quantidade de artistas, a qualidade desses artistas, a qualidade da escrita deles em português, sobretudo, fez com que o rock passasse a ser encarado, não por todo mundo, até hoje ainda não é, mas por muita gente também como uma das muitas possibilidades de se fazer música brasileira. Mas o rock chega ao Brasil muito antes dos anos 80. O rock chega ao Brasil quase ao mesmo tempo em que ele aparece nos Estados Unidos. Só que ele parecia uma moda passageira, uma invenção de um filme, porque ele chegou como trilha sonora de filmes. E o primeiro rock no Brasil foi gravado por Nora Ney, que era uma cantora de dor de cotovelo da década de 50, não tinha nada a ver com aquilo. Porém, a gente começou a ter roqueiros, entre aspas, nacionais, né? Os primeiros eram um pouco ingênuos, como os irmãos Celi e Tony Campelo. Depois, com a Jovem Guarda, que ganhou mais áreas de ser uma possibilidade de música brasileira também. Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, mal... Uma das músicas mais famosas de Celi Campelo é Biquíni de Bolinha Amarelinha. Agora sim, essas bandas representam o Brock por serem produções exclusivamente brasileiras. E por isso ganharam apoiadores, como o Circo Voador, uma grande tenda colocada na Praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, que Divinil tocou muito lá. Foi um palco importante, porque na verdade todo mundo se apresentou ali, né? E o circo era o lugar onde aconteciam todos esses shows. Então foi o espaço que eles tinham para todas as bandas. E segunda a segunda tinha nego se apresentando lá, né? O que hoje não acontece tanto, né? Mas não era fácil assim tocar no circo. Havia preconceito dos cariocas contra os paulistas. E para dar certo, era bem dividido. As bandas de São Paulo tinham um dia para se apresentarem. Que Divinil? Tinha aquela reunião, às vezes pegavam várias bandas paulistas, levavam, traje, a gente. O circo é interessante que no começo o Rio de Janeiro era meio avesso aos paulistas. Existia uma rincha paulistas e cariocas. O traje até fez o Nós Vamos Invadir Sua Praia em função disso, porque no começo o traje também era hostilizado. Uma vez nós fomos fazer um show no Noites Cariocas, era nós abrindo para os Paralamas. A gente quase não conseguiu tocar, que as pessoas estavam atirando coisas na gente e pedindo para ir embora. Aí o Heber ficou tão puto que ele subiu no palco e falou: escuta aqui, gente, vamos acabar com esse preconceito contra os paulistas, porque não tem nada a ver, eu acho que vocês são uns babacas. Fica quieto, ouve o que os caras têm para tocar aí, saca? Na boa, sabe? E ele conseguiu dar uma apaziguada. Nós vamos invadir sua praia.
Mas só o circo voador não conseguiria fazer essa explosão rock and roll que teve na década de 80. Em todos os lugares tinham apoiadores do rock. Em São Paulo, quem foi que dividiu? Em São Paulo, antes da Brasil 2000, teve a 97, teve a 89 FM no começo. Foram rádios também que já faziam isso, né? A Brasil era uma rádio mais universitária, né? Também não pegava tão bem, né? A 89 e a 97 já tinham uma abrangência maior para toda a cidade de São Paulo, né? Então elas ajudaram bastante também. A 97 é uma rádio bem roqueira. A 89 no começo também era uma rádio bem roqueira, bem focada nessa cena. No Rio de Janeiro não era diferente. O radialista e músico Beto Comarca viveu de perto o sucesso da Rádio Fluminense, a rádio carioca que mais apostou no rock em 1980. A Rádio Fluminense FM era uma rádio rock. Ela tinha portas abertas para novos talentos, para bandas alternativas, para as bandas que estavam já tocando nos programas de televisão. Havia todo o envolvimento, tanto das bandas iniciantes como das bandas que estavam já tocando e fazendo sucesso. Todo mundo era ligado nessa rádio rock. Ela realmente cumpriu com o papel dela. Fluminense FM 94,9. No Rio de Janeiro foi onde surgiu o maior número de bandas de rock nessa época. Uma das mais importantes foi Barão Vermelho, que tinha como vocal nada mais, nada menos que Cazuza. De todas as bandas brasileiras surgidas na década de 80, o Barão Vermelho foi aquela mais próxima do rock mais tradicional, de Rolling Stones, Beatles, tanto com quanto sem o Cazuza. Eu escutar o Barão, se não estiver prestando atenção na letra e no idioma, alguém pode achar que é uma música menos conhecida dos Rolling Stones, tem aquela pegada ligada ao blues, né? Em termos de letras, tanto com quanto sem o Cazuza, as letras do Barão sempre foram voltadas muito para o jovem urbano de uma cidade grande como o Rio de Janeiro. Letras que falavam sobre a noite, sobre relações amorosas. Por um triz, pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz. O Barão Vermelho fez e faz sucesso até hoje com suas letras. Assim como Paralamas do Sucesso, que junto com Titãs, Barão Vermelho e Legião Urbana são chamados de quarteto sagrado do rock brasileiro. Os Paralamas do Sucesso são uma banda que tem uma trajetória curiosa. Eles começaram como se fosse uma bobagem, né? As próprias letras eram letras bem bobinhas. Muita gente no primeiro momento não gostou deles por isso. Mas com o tempo eles amadureceram muito musicalmente, em termos de letra, em termos de postura. E das bandas do rock brasileiro dos anos 80 é aquela que mais foi se modificando no decorrer do tempo. Eles começaram com reggae e ska, foram introduzindo os elementos brasileiros. Hoje em dia tem muita coisa de música nordestina, que o Herbert Viana é natural da Paraíba. Você tem rock pesado, você tem soul, você tem um montão de coisas ali. Eles sempre foram mudando, cada disco tinha uma cara diferente. Então diz aí, entrei de gaiato no navio, entrei pelo cano, entrei de gaiato no navio. Essa música é Melô do Marinheiro, com os inconfundíveis Paralamas do Sucesso. Mas não para por aqui. Ainda no Rio de Janeiro surgiu Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Aqueles que cantavam Fazer Amor de Madrugada. O Kid Abelha é uma banda que na década de 80 tinha sucesso de público, mas não tinha sucesso de crítica. A crítica via com alguma simpatia, mas não usava colocar num grande patamar. Com o tempo, e isso se deve sobretudo ao amadurecimento da Paula Toller como cantora, né? Ela tem uma voz não muito grande, mas ela aprendeu a colocar bem essa voz. A crítica passou a olhar aquilo de um modo diferente e perceber que no final das contas, ela é uma boa letrista, de letras atormentadas, coisas melancólicas. Por isso é uma banda que está aí até hoje, gozando agora de um equilíbrio entre um prestígio de crítica e um prestígio do público ouvinte. Kid Abelha cantava várias composições de Leone, que fez parte da banda por um tempo. Tem mais bandas por aí, como a banda Biquíni Cavadão, que começou entre amigos em um sarau do terceiro ano. Biquíni Cavadão é uma outra banda carioca da década de 80 que também começou parecendo que era uma brincadeira de estudante e com o tempo foi ganhando uma substância política maior. Eles fizeram um disco chamado Zé, que é um disco de protesto mesmo, falando do espanto do cidadão comum diante do desmando dos poderosos. Embora tenha ficado marcado por música como Tédio, O Mundo da Lua, essa fase mais politizada, mais socialmente consciente, deu um lastro diferente à trajetória do Biquíni. Tá no quarto, o tempo
voa, lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra quebrar esse tédio. Esse é um dos maiores sucessos de Biquíni Cavadão, Tédio. Não podemos nos esquecer da banda Blitz, que foi considerada um sucesso estrondoso pelos críticos da época. Eles tinham letras bem-humoradas e faziam apresentações teatrais no palco durante seus shows. A Blitz é a grande pioneira dessa explosão do rock brasileiro dos anos 80. Né? A gente tinha tido algumas outras coisas interessantes antes dela, como por exemplo a Gangue 90, mas foi a Blitz que acertou, que digamos assim tirou na loteria com aquela música Você Não Soube Me Amar. Vendeu muito, caiu no gosto popular, lançou as gravadoras numa corrida atrás da próxima Blitz. Então você tinha ali um conjunto, mostrava que era possível fazer um rock que falasse para as massas e ao mesmo tempo fosse criticamente pertinente, relevante. Não durmo de noite, Arrasto corrente, sozinho na cama, brincando gente. seja sob o sol. Você acabou de ouvir Mais Uma de Amor, um dos grandes sucessos da banda Blitz. E para curtir essas e outras bandas, os jovens gostavam de se reunir em danceterias, que foram surgindo nessa época em todo o país. O grande Kid Vinil relembra. Nos anos 80 apareceram várias danceterias. Tinha a Rose Bombom, aí teve a Tifon, Radar Tantan foi uma das maiores. Então todo mundo se apresentava lá, Titãs, Paralamas, Barão, todo mundo fazia shows nessas danceterias. Depois dessas danceterias abriu o Aeroanta, né? O Satã também foi depois disso, depois dessa febre das danceterias, então já foi na sequência ali dos 80, né? Então eram espaços mais alternativos. O Satã era um espaço bem alternativo e bem underground, né? Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim, e volta e meia eu entro com meu carro pela contramão. Ouvimos Paralamas do Sucesso com Óculos. Fluminense FM. Mas aos quatro cantos do Brasil, tudo que se ouvia era sobre um novo ritmo que chegava. Sempre que apareciam novas bandas, apareciam mais e mais fãs e mídias apoiando. E para você que achava que no Rio Grande do Sul eles só ouviam Castelhana, se você me ama. se enganou. O rock estava em todos os cantos do país. Com vocês, Arthur da Pieve. No Rio Grande do Sul você tinha uma rádio chamada Ipanema que fazia um pouco esse papel. Em São Paulo você tinha alguns teatros e casas noturnas, tocavam sempre bandas de rock. Em Brasília você tinha um ambiente positivo para isso também, por conta o país ainda era muito mais fechado do que é hoje, e você tinha um intercâmbio muito grande com o exterior, por conta dos diplomatas, por conta dos filhos de diplomatas estrangeiros. Você tinha um trânsito de ideias ali maior do que em outras cidades. E em cada uma delas o rock foi assumindo uma feição um pouco diferente e no final das contas misturou tudo. Mas no começo tinha umas caras um pouco diferentes, assim, o rock de cada uma dessas cidades. No Sul tiveram duas bandas que fizeram muito sucesso com o rock, o Nenhum de Nós e o Engenheiros do Havaí. Hoje, o único que continua desde a primeira formação do Engenheiros é Humberto, o vocalista. Os Engenheiros do Havaí fazem parte de um fenômeno da cultura brasileira em geral e não só do rock brasileiro. O Rio Grande do Sul, ele se basta, ele produz coisas em literatura, em cinema, em música que mal passam a fronteira ali com Santa Catarina. Os Engenheiros foram uma das raras coisas que ultrapassaram essas fronteiras, né, do país. Um power trio, ou seja, 3 caras tocando e fazendo muito barulho ali na formação original e na segunda formação também. Humberto Gessinger, que é um bom letrista, um letrista preocupado em fazer letras com conteúdo, tom épico na música de maneira geral, e conseguiu com isso um grande culto, né? Os Engenheiros são cultuados assim muito fervorosamente por um grupo de fãs que não arreda pé de jeito nenhum. Carlos Sten, guitarrista do Nenhum de Nós, é um dos integrantes da primeira formação do Engenheiros do Havaí. Ele conta um pouquinho sobre o surgimento dessa banda. E o Humberto tinha muita vontade de fazer uma banda, sabia que eu tocava guitarra também. Disse, se eu marcar um ensaio, coisa e tal, só precisava conseguir um baixista e um baterista. Disse, mas eu conheço um baixista e um baterista, que estudam aqui na faculdade. Aí marcamos um ensaio na casa dele e começamos a ensaiar, e aí começou a existir os Engenheiros do Havaí, a partir desse momento. Que trocam vidas por diamantes. A juventude é uma banda, uma propaganda de refrigerantes. Ei mãe, eu já não esquento a cabeça.
Durante muito tempo isso era só o que eu podia fazer. Essa música é Terra de Gigantes, um dos sucessos do Engenheiros do Havaí. Teddy Correia, o vocalista da banda Nenhum de Nós, desde 1980, conta mais sobre sua banda. Os anos 80 para o Nenhum foram fundamentais na formação da banda, porque o Nenhum, digamos que começou a ensaiar no início dos 80 e ser gerado enquanto banda mais para o início dos 80. A gente sofreu a influência de toda aquela cena, de todos os artistas que estavam colocando seu trabalho e fazendo sucesso, né? Então essa cena e essa produção foi fundamental para a gente enquanto artista em formação. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Você acabou de ouvir Astronauta de Mármore, com Nenhum de Nós. E ainda entre os maiores sucessos do Nenhum de Nós está Camila. Camila, que é o nosso primeiro sucesso, é uma música que fala de um tema dificílimo de se imaginar numa parada de sucesso, que é a violência contra a mulher. Quanto mais passava o tempo, mais bandas iam surgindo. Barão Vermelho, Blitz, Paralamas do Sucesso e, consequentemente, surgiam os fãs. Quem nunca se apaixonou por aquela pessoa ingrata e saía cantando aos quatro ventos? Você não soube me amar. Você não soube me amar. Ou estava à procura de um homem perfeito e cantarolava: Moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução do seu problema. Não foi diferente com a jornalista Júnia Mariano, fã do Traje a Rigor, uma das bandas paulistas que se consagraram nessa época. Júnia se identificava com as letras que diziam exatamente o que ela estava pensando. A gente usava a música para mostrar o que a gente estava pensando. Traje a Rigor, por exemplo, ele chegava com alguma música polêmica e a gente ia fazendo essa música no nosso porta-voz. Por exemplo, naquela música que eles falam assim: nunca soube o que era Constituição, cresci sem mãe, sem pai e sem patrão. Comecei desde cedo a roubar o meu pão, o café e o licor para ajudar a digestão. Tudo isso mostra o que estava passando naquela época. Nunca soube o que era Constituição. Cresci sem mãe, sem pai, sem patrão. O Traje a Rigor se dizia paulista modelo exportação, porque eles achavam que eram paulistas, evidentemente, mas eles tinham também um pezinho no Rio de Janeiro. O disco que eles estouram se chama Nós Vamos Invadir a Sua Praia. Eles falando que iam invadir uma praia no Rio. Foi mais engraçado, mordaz, e conseguiram captar bem o espírito do tempo com aquela música Inútil, que até o falecido Dr. Ulisses Guimarães sugeriu que o general-presidente João Figueiredo escutasse aquilo durante a campanha das diretas. É a música que diz: a gente não sabemos escolher presidente. Graças a isso, essa junção de crítica social, que é uma característica fundamental do rock, com boas melodias e com a própria figura do Roger, uma coisa de não se levar a sério, o Traje fez muito sucesso na década de 80. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar o dente. Além do Traje a Rigor, houve algumas outras bandas paulistas que fizeram um sucesso bombástico na década de 80, como é o caso do Titãs, banda de sucesso até hoje. Titãs era uma banda que alguns não achavam nem que fosse uma banda de rock, era uma banda de iê, como eles diziam, né? Uma banda de música meio brega, assim, mas com uma repaginação moderninha, mas com o episódio da prisão do Arnaldo Antunes e do Tony Bellotto por posse de heroína. Aquilo desencadeou uma raiva na banda, eles fizeram Cabeça de Dinossauro, tiveram uma fase espetacular de discos raivosos, muito críticos à realidade. Recentemente, eles fizeram uma série de discos acústicos, sobretudo o primeiro, muito bonito, que chamava atenção para a capacidade deles de, por trás daquela fúria toda, ter melodias bonitas, ter coisas líricas. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia, o homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. O Titãs realmente foi um super sucesso da década de 80. Assim como o RPM. Alguns especialistas dizem que a banda alcançou o sucesso graças à visão crítica de Paulo Ricardo, o vocalista. Se a gente teve alguma coisa perto de bitomania aqui no Brasil, foi o RPM. O RPM foi uma banda que
vendeu mais de 2 milhões de exemplares de um LP, isso em 1986. Isso é muito disco, muito disco. Eles foram cortejados pela MPB, Caetano Veloso, apareceram muito em televisão, excursões apoteóticas pelo país. E também nessa característica, que talvez seja o mínimo denominador comum entre as bandas da década de 80. Um rock que não é só político, mas também é político. As letras do RPM têm comentários políticos sobre a realidade do país naquele momento de transição. Da ditadura militar para o iniciozinho da redemocratização. Chega um telegrama, enfim, ouvimos qualquer coisa de Brasília. Rumores falam em guerrilha, foto no jornal. As letras, cheias de críticas sociais e muitas vezes com relatos amorosos, eram os maiores atrativos para os jovens dessa época. O radialista Beto Comarca era um dos jovens fortemente influenciados pela onda rock and roll. Você acaba mudando seu visual. Foram lançadas várias tendências nos anos 80 e isso tudo veio a influenciar até os dias de hoje. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Beto Comarca ainda tentou sucesso com uma banda, mas não conseguiu. Ele explica como foi que tentou o sucesso em 1980. Você precisa de muita disciplina, ter muita certeza do que você está querendo atingir. Eu acredito que não é difícil você atingir o sucesso. Não acho que é tão fácil assim. Por isso, existiram muitas bandas que não tiveram sucesso ou fizeram sucesso com uma música só. Uma delas foi Finis África, com a música Armadilha. Andando entre cacos. O Finis África era uma banda minúscula, na verdade, né? Uma cult banda que se apresentava em boates, em palcos muito pequenos. Bandas como Finis África são bandas que ajudavam a dar a ideia de que você tinha um movimento nos anos 80. Eram bandas que às vezes botavam a cabeça para fora das trevas e falavam só uma frase, né? Que era uma música. Porém, enquanto algumas fizeram sucesso com uma música só, outras emplacaram o LP inteiro, como é o caso de Vivendo e Não Aprendendo, da banda paulista Ira. O Ira é essa pequena joia ali da década de 80, né, que quando você escuta, você fica impressionado com a qualidade. Mas naquele contexto, ela nunca impressionou tanta gente quanto o Traje a Rigor, o RPM ou a Legião impressionaram. Se une pra esquecer um feliz aniversário para mim ou pra você. O ritmo era diferente, tinha muita qualidade no som e as letras das músicas tinham conteúdo, sentimento e protesto. Nada parecido com o Rebolation, Rebolation. Além de falarem de amor, os letristas ainda debatiam problemas sociais. Um dos compositores da década é Kiko Zambianchi. Eu sempre busquei estar engajado em alguma coisa contra a ditadura na época, que na verdade estava terminando, né? Era uma fase em que a ditadura estava perdendo a força e abrindo as portas à democracia. A música preferida que eu tenho e que foi a que mais tocou foi Primeiros Erros. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro. Falando em letras, quem sempre fez diferença nesse aspecto foi o Lobão. Ele teve um diferencial. Manjava tudo de Nietzsche e outros caras bons em filosofia. O Lobão é um desses caras que é um dos grandes letristas da década de 80. E falar da década de 80 é sempre um pouco preconceituoso, porque parece que o sujeito ficou encapsulado na década de 80. O subtítulo do meu livro é O Rock Brasileiro dos Anos 80. Se eu tivesse que realmente fazer uma nova edição do livro, eu trocaria o subtítulo sutilmente para O Rock Brasileiro nos Anos 80 e não dos anos 80. Só isso acho que já liberta ele dessa jaula. E o Lobão é esse cara, ele nunca ficou preso na jaula dos anos 80, ele continuou produzindo. E as letras são letras muito afiadas. As letras são muito duras, são muito cruéis, são engraçadas quando tem que ser engraçadas, são deprimidas quando tem que ser deprimidas. E é um cara que ainda vende essa cultura mais letrada. É um sujeito que leu muita filosofia, é um sujeito que leu Thomas Mann, que lê romances, etc. Então você tem um sujeito muito ligado ainda numa tradição, digamos assim, literária da cultura. Isso explica a qualidade da produção dele. Sabe lá fora e aqui tá tanto frio. Essa é uma das músicas mais bonitas de Lobão. Me Chama. Ele escreveu para Alice Pink Punk, vocal da banda Gangue 90 e as Absurdettes. O rock ganhou cada vez mais e mais força. E com essa força foram surgindo novos aliados, como o Rock in Rio, que teve sua primeira edição em 1985.
Da Pieve sabe de tudo, hein? Aconteceu o primeiro Rock in Rio, em janeiro de 1985. E foi um evento também crucial para essa explosão do rock brasileiro, porque deu uma visibilidade nacional a algumas coisas que eram locais, né? Paralamas do Sucesso era uma banda muito mais local do que nacional. Você coloca naquele palcão, diante de uma plateia do Brasil todo. Isso deu um choque de profissionalismo nas bandas, que perceberam que precisavam melhorar os equipamentos, aprender a tocar melhor. Com transmissão da Globo, com a Som Livre gravando algumas coisas e os discos foram aparecendo. Você tem um conglomerado ali produtivo que dá uma visibilidade espetacular àquilo. Você atrai quase 1 milhão de pessoas para um festival na primeira edição dele. Hoje o Rock in Rio tem de tudo, até axé. Você sabia que o rock chegou de vez na Bahia, a terra do axé? Lá surgiu Camisa de Vênus, sob forte influência do também baiano Raul Seixas. Camisa de Vênus, de certa forma, é um herói, né? Porque é muito difícil fazer rock na Bahia. Eles fizeram, largamente inspirados pelo santo padroeiro do rock baiano, que é o Raul Seixas. E era uma banda também fortemente calcada na influência dos punks e que trazia essa crítica social mordaz que caracterizava o movimento punk lá fora para a realidade brasileira. Mas do ponto de vista da crítica, do ponto de vista da atitude, era uma banda que teve bastante prestígio junto à crítica. Eu nunca tive nada com Joana. Nós só nos encontramos pra passear no parque. Um dos maiores sucessos do Camisa de Vênus. Eu não matei Joana Dark. O rock cresceu e se desenvolveu muito rápido, mas a sociedade o encarou com muito preconceito. Bom, eu pelo menos acho que sim. E você, Kid Vinil, me diz o quê? O povo brasileiro acabou absorvendo aquela música. Mais fácil, né? Claro, é pão e circo, você dá e as pessoas absorvem, sabe? Por isso que eu falo, nenhuma música é difícil. É questão de você mostrar para as pessoas, tá na TV, sabe? As pessoas vão consumir. Há quem diga que os roqueiros só trouxeram coisas ruins. Entre elas, o forte consumo de drogas da década. Mas não era bem assim, não. Da Pieve conta que não existia apologia às drogas, apenas citações, em tom de conscientização. Essas bandas, elas nunca fizeram uma pregação em favor de drogas, do uso de drogas. Droga sempre foi um assunto que passava nas músicas, tanto Legião, Barão, Titãs, mas nunca houve uma apologia disso. As bandas sempre tiveram uma certa consciência de que seu palanque ali, ao tratar desses assuntos, poderia ser mal interpretada ou levar alguém para fazer algo que não queria, na verdade. Porque, diferentemente da lenda popular, nem todo roqueiro vive afogado no mar de drogas. Elas não omitiam esse assunto, afinal de contas é um assunto relevante para a juventude, mas também nunca foram apologéticas. Isso foi para o pessoal que pensa que roqueiros não prestam. Kid Vinil ainda lembra de detalhes da década de 80 e parece que com saudades. Na época a gente teve essa sorte de que, então, todo mundo cantava Inútil, a receptividade era muito boa, porque todo mundo achava legal, falou, os caras tudo colorido, que nem essa molecada de hoje, né? Era um visual bonito, né? Então todo mundo ficava encantado, dizia, pô, que rapaziada feliz, entendeu? Passava uma coisa legal para as pessoas, né? Isso que era bom. Chegava a Blitz, você não soube, pô, aquela puta performance, Evandro, as meninas, tudo bonito, colorido, simpático. E é isso que passava, né? Um astral bom, né? Vocês querem ouvir o quê? Não tô ouvindo direito, não. Então tá. Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Faz parte do meu show. Com certeza o Cazuza fez parte desse show. É, Brasil, não existe mais o circo voador como o da década de 80. Parte do melhor de tudo está lá atrás, na época de ouro do rock nacional. As melhores músicas, as melhores bandas e, como diria Renato Russo, eles eram inimigos da nação, eram filhos da revolução. Revolucionaram a música, a sociedade e os jovens. E para terminar, como começou, no puro estilo rock and roll, com vocês, Veraneio Vascaína do Aborto Elétrico. Uniformizados, veraneio Vascaína, vem dobrando a esquina. Esse rádio documentário foi produzido como pré-requisito para a conclusão do curso de jornalismo do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo. É uma produção da Rádio NASP com locução de Viviane Alves, edição de texto e direção de Larissa Ortiz, produção de Dalvana Mendes e Samantha Freitas. Gravação e edição de Henrique Quevedo, Henrique Tones e o Anderson Isaac. Papai, eu quero ser policial quando eu crescer.